Olá, queridos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra de reflexão para a minha e para a sua vida. Acredito que no momento em que estamos vivendo no Brasil, no mundo, é necessário nos apegarmos a algo que nos dê força, nos dê sustentação, nos dê base. E eu acredito que a palavra de Deus ela tem esse poder, não é por acaso, né, que ali no livro de Mateus, capítulo 7, o Senhor Jesus nos dá uma lição dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele compara com um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Ou seja, essa casa ela tem uma base, ela tem uma sustentação, ela está firmada ou alicerçada ou construída sobre algo muito firme. E ali fala, né, que desceu a chuva, correram os rios, soprou o vento, ou seja, todo tipo de situação ruim, né, pode vir contra essa casa, que naturalmente é um exemplo da nossa vida, que ela permanecerá firme. Então eu acredito, querido, que a palavra de Deus ela tem esse poder. Eu quero convidar você juntamente comigo a estarmos meditando no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, que narra parte da história de Josafá. E aqui conta, né, um grande livramento, uma grande intervenção da parte de Deus que ocorreu na vida de Josafá. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 20, já começa dizendo, querido, que a situação para o lado de Josafá ela começa a se tornar muito difícil, porque vai nos dizer ali, ó, depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Ou seja, Josafá agora estava por enfrentar, né, um inimigo muito mais poderoso do que o seu exército, muito mais poderoso do que eles. Não era apenas um inimigo, mas 3 inimigos que fizeram aliança entre si para vir contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Olha só que interessante, querido. O exato momento em que nós estamos vivendo na nação, houve aí, nós estamos vendo nas redes sociais, que uma proclamação de um jejum nacional, aonde está sendo convocado e convidado toda a nação brasileira, todos os líderes religiosos, a propor um jejum, a estar jejuando no dia de domingo próximo agora. E veja que isso é bíblico, porque é necessário, querido, que a nação busque a Deus. A Bíblia diz que poderosa, bem-aventurada, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu acredito que chegou o momento, querido, do Brasil pertencer totalmente a Deus, se voltar para Deus. E eu não tenho dúvidas que uma nação inteira se voltando para Deus, o inimigo que nós estamos enfrentando no momento, com certeza vai ser derrotado. Veja que o rei Josafá, querido, ele tomou essa posição de proclamar um jejum em toda a nação, em todo o seu reino. Eu não acredito que o que está acontecendo no momento é por acaso. Eu não acredito da seguinte forma: quem trouxe esse mal foi Deus. Mas acredito que por permissão divina, porque se Deus não permitisse, não estaria acontecendo. Por permissão divina está acontecendo. No entanto, Deus está querendo gerar algo através de toda essa situação. Eu não me lembro de ocorrer na história do Brasil uma situação como essa, aonde é convocado para a nação inteira estar jejuando. Então veja, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Veja que versículo 5 vai dizer que Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Isso é o que deveria já estar acontecendo na nossa nação. Líderes políticos, líderes governamentais, deveriam se preocupar em se voltar para Deus. Se todo líder
político, se todo líder do governo, se todo presidente, governador, senador, prefeitos, vereadores e todos os cargos políticos que possam existir, se eles entendessem que toda a autoridade, conforme diz a palavra de Deus, é constituída pelo Senhor, eles com certeza estariam se voltando para Deus. Talvez a nação estaria diferente. Talvez o mundo estaria diferente se estivessem se voltando para Deus. Josafá faz uma oração, querido. Ele busca a presença de Deus. Por quê? Porque ele entendeu que naquela situação em que ele estava vivendo, ele não tinha poder, ele não tinha força. O exército dele não era o suficiente para enfrentar aqueles 3 inimigos que estavam vindo contra ele. Será que nós não estamos vivendo um momento parecido? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento parecido. Toda a tecnologia, todo o dinheiro que as nações têm, todo o conhecimento humano não está sendo suficiente para combater o mal que está atacando na atualidade, para combater o mal que está assolando a Terra neste momento, que na verdade é esse coronavírus, a Covid-19. Veja, querido, que os recursos não estão resolvendo. Aliás, recursos por recursos estão até muito alarmados e preocupados, né, da nação entrar num colapso financeiro, entrar num colapso no sistema de saúde, e isso não é apenas no Brasil, mas outras nações estão preocupadas com isso. Então veja que um outro vídeo até que eu gravei, eu disse que cadê o poder humano, cadê o poder do homem nessa hora? E é nesse momento que nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Deus. É o momento de buscar a Deus, é o momento de se voltar para Deus. É o momento em que de repente Deus está chamando a nossa atenção. Se voltem para mim, busquem a mim, se convertam a mim, e isso de todo o vosso coração. É o momento que nós devemos nos preocupar com isso. Josafá ele faz uma oração, veja o que diz ali no versículo 6, e orou. Esta é a oração de Josafá. Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu, ó Deus, que está nos céus? Tu dominas sobre os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Veja, querido, eu quero dar um tempo aqui, né, na leitura. Veja a oração de Josafá, querido. Ele fala de situações que podem ocorrer com o ser humano e que, na verdade, nós deveríamos ter um compromisso, como o compromisso que tinha esse povo. Quando ele diz aqui, versículo 9, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença. Nós estamos vivendo momentos em que essas coisas estão acontecendo. A fome já tem atacado há muito tempo, querido. A espada já tem sido, né, um instrumento de matança, claro, nos tempos modernos hoje, armas muito modernas, mais avançadas, é lógico, não exatamente a espada, mas já tem sido um instrumento de morte, guerras, conflitos entre países, entre nações, guerras internas, por exemplo, né? Veja que isso tudo está acontecendo. Ele vai dizer ainda, seja a peste. Olha só, peste, que são as pestes? Enfermidades, surtos virais, que não tem controle. Isso vem acontecendo já há muito tempo. Há muito tempo isso vem acontecendo. A palavra de Deus está nos ensinando que quando isso acontecesse, nós deveríamos fazer o quê? Nos colocar na presença de Deus e clamar pelo socorro. Este é o momento apropriado. Para nós, todo aquele que de repente estava desviado, estava afastado, não estava buscando mais, dobrar o seu joelho, levantar a sua voz e clamar a Deus. O momento pede isso. O momento não pede por um desespero. O momento não pede por um alarmismo.
O momento não pede pelo pânico, o momento pede por nos colocarmos na presença de Deus. Ele continua a sua oração a partir do versículo 10, ele vai dizer: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Olha o versículo 12, o que Josafá vai nos dizer. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Talvez a pergunta neste momento, querido, é: onde eu e você estamos colocando os nossos olhos? Talvez a pergunta neste momento é: para o que eu e você estamos olhando? Estamos olhando para a possível crise financeira, e não estou dizendo que não temos que nos preocupar com isso. É claro que há uma preocupação. Desemprego pode acontecer, crise generalizada pode acontecer, empresas podem quebrar. Mas a pergunta que devemos fazer: nós estamos tão preocupados com isso, com os nossos olhos postos nisso, será que é o correto? Para o que eu e você estamos olhando? Para a preocupação de uma quebra financeira? Até mesmo olhando para essa crise, para a enfermidade, para o número de pessoas que estão morrendo? E de forma alguma estou dizendo que isso não é preocupante. Mas será que não é o momento para nós focarmos em outra coisa? Será que não é o momento para nós tirarmos o olho do desespero, tirar os olhos do desespero, tirar os olhos do caos um pouquinho, tirar os olhos do poderoso inimigo o qual nós estamos enfrentando e, quem sabe, colocar os nossos olhos em Deus? Querido, você olhar para Deus não significa você desconsiderar o momento que está acontecendo, mas significa o quê? Que o teu foco está em Deus. E nós precisamos estar focados em Deus, porque toda vez que nós tiramos os olhos de Deus, algo ruim pode acontecer. Nós vamos ver em Mateus capítulo 14, por exemplo, a Bíblia diz que os discípulos estão enfrentando uma situação difícil pela madrugada. Eles estão em alto mar, uma tempestade, vento, onda, dando fortemente contra o barco deles. Eles estão apavorados. Mas a Bíblia diz que Jesus vem ao encontro deles andando por sobre as águas. A Bíblia diz que eles se apavoram, gritando: é um fantasma. Jesus vai dizer: não temas, sou eu. Pedro, querido, toma a dianteira e vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. A Bíblia diz que Jesus chama ele e diz: vem. Pedro desce do barco. E a Bíblia diz que ele caminha por sobre as águas. Ele está olhando para Jesus. Talvez impressionado com toda aquela situação. O mestre andando por sobre as águas e agora ele desce do barco e consegue andar também. Que feito extraordinário! Que experiência extraordinária! Então ele está olhando para Jesus e ele continua caminhando. Mas a Bíblia diz então que, reparando ele na força do vento, ele teve medo e começou a afundar. O que aconteceu com Pedro? Ele tirou os olhos de Jesus. Ele olhou para o que não deveria olhar. O momento era para estar com os olhos fitos em Jesus. Era para estar focado em Jesus. Mas ele decidiu olhar para o vento, que era o grande problema em alto mar. Pois é o vento forte soprando que causava as enormes ondas que estavam assolando o barco e eles poderiam morrer afogados. O problema naquela situação era o vento forte. E veja, querido, que quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento, teve medo e começou a afundar. Hoje tem muitas pessoas que não estão morrendo pelo coronavírus, mas literalmente estão morrendo de medo. Pessoas que estão apavoradas. Por quê? Porque está olhando demais para o noticiário. E não estou dizendo que você não deva estar informado. É importante estar informado. Mas está dando um grau de importância muito grande para as notícias, para o número de pessoas que estão morrendo, para o número de pessoas que estão sendo infectadas com o vírus. E não estão olhando para aquele que pode resolver o problema.
Eu convido você, querido, a fazer o que Josafá fez. Ele não tinha um exército poderoso para guerrear contra aquele inimigo. Como hoje nós não temos ainda a capacidade de guerrear contra o inimigo que está nos atacando. Mas eu convido você, para todos nós, colocarmos os nossos olhos em Deus. Continuando a história, a Bíblia diz que Deus levanta um profeta e esse profeta vai profetizar que aquela batalha, aquela guerra não era deles. Quando Deus diz que vai dar o livramento para Josafá, mesmo recebendo a palavra, vai ter livramento, ele ainda assim pega toda a congregação e se propõe a adorar ao Senhor. Sabe qual é a característica de um adorador? É aquele que adora, crendo que Deus vai cumprir o que prometeu. E porque você confia que Deus vai cumprir, você adora antes de acontecer. Você já é grato antes de acontecer, porque você tem a certeza que vai acontecer. Este é o momento, querido, de nós voltarmos os nossos olhos para Deus, orar, jejuar e confiando que sim, Ele vai intervir, já adorá-lo por antecipação. Que você possa, juntamente com a sua casa, não estou aqui defendendo o presidente de forma alguma, mas foi proclamado esse jejum. Que você possa, porque crê em Deus, jejuar. Não somente no domingo, como estão falando, mas jejuar no decorrer desses dias. Proclamar um jejum na sua casa, você, sua família, sua igreja, quem sabe. Orar, buscar o Senhor e já adorá-lo, sabendo que Ele vai intervir. Eu oro para que Deus lhe abençoe, lhe dê graça, nos dê graça, para que nós venhamos estar olhando para Ele e permaneçamos firmes, porque este momento vai passar. E o que vai fazer a diferença é como nós vamos sair do outro lado. Vamos sair cantando ou, quem sabe, derrotados. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa nos ajudar curtindo, se inscrevendo no canal. Você vai estar ajudando, outras pessoas vão ser alcançadas se você compartilhar também. Nos ajude para que nós possamos espalhar a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, te livre de todo mal, em nome de Jesus.